Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius e a gente vai trabalhar hoje mais uma vez linguagens, né? Essa matéria é tão importante no Enem. Seguindo o padrão, né, de todas as aulas, hoje trabalharemos a parte da gramática e literatura. Os assuntos de hoje, os assuntos abordados em relação à gramática, será a formação de palavras. Em relação à literatura, nós teremos o quinhentismo. Introduzindo aqui a formação de palavras, nós temos que o estudo, né, da formação de palavras, ele é definido pela análise dos mecanismos que formam as diferentes palavras da língua portuguesa. Lembrando que o conjunto de palavras da língua portuguesa também é chamado de léxico da língua portuguesa. Então, sempre quando vocês se depararem em alguma prova, em alguma lista com uma palavra léxico, guardem que é isso, guardem que léxico é o conjunto das diferentes palavras da língua, né? Esse processo de construção, né, esses mecanismos, eles podem ser divididos em dois. Eles podem ser de derivação ou de composição. A derivação é o processo de construção vocabular que envolve a junção ou a retirada de um afixo, prefixo ou sufixo a um radical, né? São tipos de derivação: prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. A derivação prefixal ela é definida pela adição de um prefixo, um anexo antecedente ao radical, a um radical, né? Esses prefixos eles têm origem grego-latina e fornecem sentido ao radical. Então, antes da gente ir para os exemplos, vamos entender o que é um prefixo, o que é um radical. Um radical ele é uma palavra primitiva, ou seja, uma palavra que já está dotada de significado ou de algum sentido, né, semântico. E um anexo, né, um afixo, ele é algum anexo que se liga a esse radical para dar a ele algum sentido, né? Então, sempre quando nós estivermos diante de uma derivação, seja ela prefixal ou sufixal, a gente vai ter um radical, uma palavra primitiva, junto a um afixo, que é um prefixo ou sufixo, que vai dar sentido a esse radical, né? Então, vamos aos exemplos para a gente conseguir visualizar isso melhor. Antebraço, né? O que é prefixo, o que é radical? O prefixo, ele é o ante, né? Que em latim significa anterior, antes. E o braço é a palavra primitiva, que é o nosso braço. Então, o antebraço é a parte do nosso corpo que é anterior ao braço, né? Cooperar. Cooperar, ele é formado pelo prefixo co e pela palavra primitiva, pelo verbo operar, né? Então, o que significa isso? O co, ele é um prefixo de origem grega que significa junto, né? Em conjunto ou trabalhar em equipe, né? Significa equipe, conjunto. E essa palavra, ela significa cooperar, significa, portanto, operar ou trabalhar junto, né? Eu vou trabalhar junto contigo, eu vou cooperar contigo, né? Arqueobactéria. Aí vamos lá para a biologia. A arqueobactéria, ela é formada pelo radical, pelo prefixo, perdão, arqué e pelo radical, pela palavra primitiva bactéria, né? O que arqué significa? Arqué significa primitivo, original, antigo. Arqueologia, estudo das coisas antigas, né? E bactéria é a palavra primitiva. Então, o que significa uma arqueobactéria? É uma bactéria primitiva, original. Bactérias
que estão ali no comecinho da, da escala evolutiva, né? E aí nós temos dispneia. O que é apneia? Apneia é dormir, respirar, né? Geralmente na medicina a gente é, fala muito nesse termo, né? Porque apneia ele significa muito respirar, o ato de respirar. E é uma disfunção, né? É uma, é uma dificuldade. Então, dispneia é o quê? É dificuldade em respirar, né? Agora vamos para derivação sufixal. Derivação sufixal é a formação de palavras a partir da adição de um sufixo. Nesse caso, ele é um anexo que sucede, que vem depois de um radical. Diferente dos prefixos, os sufixos possuem muitas vezes origem popular dentro da língua portuguesa. Então, dentro aqui dos sufixos, a gente vai ter muitos jargões dentro da derivação sufixal, né? Melhor dizendo, a gente vai ter muitos jargões, muitas palavras que são próprias da linguagem coloquial, né? Diferente, por exemplo, dos prefixos que muitas vezes, como a gente já viu antes, dizem respeito a uma linguagem mais culta, técnica ou até mesmo científica. A derivação sufixal ela dá origem a palavras mais populares, né? Então, vamos ver aqui. Pequenininha é pequena, né? Mas inha, que o sufixo inha, ele é um sufixo, né? De origem popular, que realça o caráter diminutivo de alguma coisa. Então, uma menina pequenininha é uma menina muito pequena, né? Riacho é um rio, mas acho. O acho ele é um sufixo de origem portuguesa, né? Que significa pequeno também. Então, riacho é um pequeno rio, né? Boiada, né? É um conjunto formada pela palavra primitiva boi, mais ada é um sufixo que indica o coletivo, que indica a coletividade. Então, boiada é o conjunto de muitos bois, né? Goiabada é um doce feito com muitas goiabadas, né? E por aí vai. E laranjeira é laranja, que é a palavra, né, original, primitiva, mas eira, que é aquilo que dá origem, né? Ou seja, uma laranjeira é um pé de laranja, uma pereira é um pé de peira, né? E por aí vai. Uma mangueira é um pé de manga. Então, é sempre entender a palavra-chave, ou a chave para a gente entender a derivação sufixal é justamente entender a linguagem popular, né? Porque é dessa derivação que muito do nosso linguajar coloquial popular surge, né? Nasce. E aí nós temos esses dois casos aqui que eles são bem interessantes. Vamos ler aqui. Derivação prefixal sufixal. Derivação que envolve a adição de um prefixo e de um sufixo ao radical. Beleza. Derivação parasintética. Derivação que envolve a adição de um prefixo e de um sufixo ao radical. Vamos ao próximo slide. Mas, professor, as duas definições anteriores estão exatamente iguais. Então, vamos usar a diferença entre essas duas derivações. Na derivação prefixal-sufixal, a retirada de um anexo dá origem a uma palavra existente no vocabulário, né? Vamos pegar aqui deslealdade. Se eu retirar um anexo, ou seja, um afixo, ele vai dar uma palavra existente, né? Vamos ver como que isso se dá na prática. Deslealdade. Vou tirar o prefixo. Prefixo des. Então vai ficar lealdade,
Lealdade é algo de quem é um atributo daquele que é leal, né? Beleza, então é uma palavra que existe. Agora vamos pegar a mesma palavra, deslealdade, que é um atributo daquele que é desleal, e vamos tirar, né, o sufixo ad, né? Então, tirando o sufixo ad, a gente tem o desleal. O desleal é aquele que não é leal. Então vocês viram que se eu tirar um sufixo e o sufixo e o prefixo, a palavra, se eu tirar ou o sufixo ou o prefixo, perdão, as palavras elas existem, são palavras existentes no vocabulário. Então sempre quando vocês se depararem, sempre tentem tirar os afixos para ver se existe. Se existir, é prefixal, sufixal. Agora vamos para a parasintética. A parasintética é a retirada de um anexo. Ela se dá quando a retirada de um anexo, ou seja, de um afixo, dá origem a uma palavra inexistente no vocabulário. Por exemplo, desalmado. Vamos tirar o prefixo dessa palavra desalmado, aquele que não tem alma. Se nós tirarmos o prefixo fica almado. Não tem. Dentro do léxico português, não existe a palavra almado, né? Agora, se nós tirarmos o sufixo ado, vai ficar desalma. Também não existe dentro do vocabulário português, né, da língua portuguesa, a palavra desalma. Então vocês viram que na derivação parasintética a palavra formada ela necessita necessariamente dos dois afixos para existir, né? Se eu tirar um afixo, seja ele sufixo ou prefixo, ele vai se tornar uma palavra inexistente, né? Vamos ao próximo, derivação regressiva. Ocorre quando há uma redução da palavra original. Então, isso geralmente se relaciona a substantivos a partir do verbo, né? Então, vamos lá. Exemplo, amparo, retirado do sufixo ar, né, que dá origem ao verbo. Então, nós vemos que o amparo, ele vem do verbo amparar, né? Abalo, a mesma coisa, eu tiro o sufixo ar, que denota verbo, e, e, e aí eu formo a palavra abalo a partir da palavra abalar. Veto, a mesma coisa, vem de vetar. Sustento, na verdade era para eu colocar sustento, vem de sustentar. Então sempre quando eu tiver a retirada de um afixo, ou seja ele de um sufixo ou de um prefixo, eu vou ter a derivação regressiva, né? Geralmente, também é muito importante a gente perceber que a derivação regressiva ela também pode ser observada na formação de palavras coloquiais. Por exemplo, reaça é reacionário. Então, eu pego a palavra e tiro dela o sufixo, né? Então, reação, eu tiro dela o sufixo ão e fico reaça, né? Reacionário, eu tiro o sufixo, na verdade, ionar, o sufixo nário, né? E aí eu dou origem à palavra reaça. Perdão. Aqui é a mesma coisa com japa, que é de japonês, né? Eu tirei o sufixo nes, que significa nacionalidade, gentílico, para dar origem à palavra japa. Portuga, mesma coisa. Boteco, eu tirei o sufixo de quim, né? Que boteco ele vem da palavra botequim. Então eu tirei o sufixo quim, né? O sufixo in, na verdade,
e eu dei origem à palavra boteco. Então, sempre quando a gente tiver a retirada, né, de um prefixo ou de um sufixo, a gente vai ter a derivação regressiva. E aí eu tenho aqui a derivação imprópria. Nesse caso, ele é um caso muito especial. Por quê? Porque a gente não tem a adição ou a supressão de afixos. O que a gente tem é o deslocamento de palavras de sua classe gramatical original. Por exemplo, vamos pegar aqui. Para fundarmos essa empresa, precisamos de capital. Capital, a palavra capital, ela é originalmente um adjetivo. E ela significa algo que é o adjetivo capital, ele significa algo que é principal. Por exemplo, a pena capital é a pena máxima, pena de morte. É, carta carta capital é a carta mais importante, entende? Então, sempre quando a gente tem algo máximo, algo muito importante, a gente utiliza a capital. Mas só que nesse caso, vocês viram aqui que o capital ele foi deslocado de adjetivo para um substantivo, que significa dinheiro. Então, para fundarmos essa empresa, precisamos de capital, precisamos de alguma coisa que é um adjetivo, né? Então aqui a gente tem uma derivação imprópria. Você é muito fera, né? Fera é originalmente o substantivo, né? Fera, animal, monstro. Mas nesse caso ele se comporta como adjetivo, né? Ou seja, eu estou te caracterizando como alguém muito bom, né? Como alguém feroz. Então você é muito fera. E agora vamos para a formação de palavras por composição. Nesse tipo de formação, nós não teremos a presença de afixos, mas sim a simples junção de palavras. Essa junção ela pode ser de dois tipos: justaposição ou aglutinação. A justaposição a gente tem o pareamento, ou seja, a colocação de duas palavras lado a lado para a formação de uma palavra nova. A gente não vai ter alterações no campo estrutural, né? Ou seja, as palavras elas vão se manter originais. A gente só vai ter alterações no campo semântico. Por exemplo, passatempo. Passatempo é aquilo, é um hobby, sabe? É algo feito para passar o tempo. Então nós temos aqui passa, né? Que é uma palavra, e tempo, que é outra palavra. Vocês viram que essas palavras elas não se modificaram em sua estrutura. Girassol. Girassol é aquela flor que ela gira em direção ao sol. Então ela gira em direção ao sol, gira sol. Então vocês viram aqui que o gira ele acabou sendo preservado, assim como o sol. Então a gente não teve alterações no campo estrutural. Audiovisual. Audiovisual é aquela obra que mistura elementos sonoros e visuais, cinema, teatro e tudo mais. Então, audiovisual, ele juntou, ele juntou o áudio e o visual. Então, não teve alterações estruturais. É muito importante isso. Então, justaposição, a gente só tem alterações no campo semântico, sem que haja alterações no campo estrutural. Agora vamos à próxima, que é a aglutinação. A aglutinação é a formação de uma nova palavra a partir da mistura de outras duas, ou seja, além de alterações semânticas, a gente vai ter modificações na parte estrutural das palavras envolvidas, né? Por exemplo, planalto. Planalto é a palavra formada a partir de plano mais alto, então é um lugar alto. Vocês viram aqui que a gente perdeu a letra O, entende? Então, a palavra plano, que é a primeira componente, a primeira componente dessa palavra, ela sofreu alterações em sua estrutura, porque ela perdeu a letra O.
Então, a gente teve alterações estruturais, sim. Planalto. Aguardente. Água mais ardente. Então, a gente perdeu a letra A da palavra água, né? Então, aqui a gente também teve alterações estruturais. Perna alta. Alguém que é muito alto, ou que possui uma perna muito alta. Então, é formado pela palavra perna mais alta. Vocês viram aqui que a gente teve a perda da letra A da palavra perna. Então, também teve alterações estruturais na palavra, né? Então, sempre quando a gente tiver alterações estruturais, né, que sempre vão ser a perda da vogal de uma das partes, sempre lembrar que esse processo, né, ele vai ser de aglutinação, né? Então, recapitulando, justaposição a gente não tem alterações na parte estrutural, enquanto na aglutinação a gente tem essas alterações, certo? Perfeito. Agora vamos introduzir o estudo da literatura, né? Dentro do estudo da literatura, eu vou introduzir com vocês a parte de escolas literárias, né? Então a gente vai ter que conceituar, né, o que são escolas literárias para a gente dar início, né, ao nosso estudo. Escolas literárias, elas são chamadas também de movimento literário. Ela pode ser considerada como um conjunto de manifestações literárias com características em comum entre si e inseridas dentro de um período histórico. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o arcadismo. O arcadismo, eu vou só adiantando aqui um pouco, ele possui como características principais a escrita em verso, né? Em versos pequenos, e o resgate da mitologia greco-romana, certo? Então, o arcadismo possui essa característica. No entanto, o arcadismo ele se deu durante o século XVIII no Brasil, né? Durante ali o 1750, 60, que foi durante a Inconfidência Mineira. E, e aí o que aconteceu? E aí onde que eu quero chegar com isso? Se, por exemplo, eu começar a fazer poemas de cunho Arcade, eu posso ser considerado um Arcade? Não, porque eu não estou inserido no período histórico. Então a gente tem características estruturais, características técnicas, características de semântica, de padrão, mas também a gente tem que ter a noção de que para estar inserido dentro de um movimento literário, a gente precisa fazer parte daquele contexto histórico. Então sempre isso é muito importante em prova. Por que eu estou falando isso? Ele pode dar para você um poema, por exemplo, um poema de cunho arcade, de falar que aquele poema é parte do arcadismo. E pode ser que não seja, a gente tem que ver quando que aquele poema foi concebido. Ele pode ter sido concebido antes ou depois do arcadismo. Se ele estiver fora daquele contexto histórico que é o do arcadismo, a gente não pode considerar ele como parte daquele movimento histórico. Entenderam? Então isso é muito importante para a gente dar início ao nosso estudo, né? E aí no Brasil nós estudaremos, né, essa listinha, nós estudaremos o quinhentismo, barroco, o arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo, né? Então vamos dar início ao nosso estudo de quinhentismo e vamos lá.
Quentismo eu trouxe aqui uma imagem que não ficou com uma resolução muito boa, desculpa, mas é a imagem da chegada dos portugueses no Brasil, porque é justamente com isso que o quentismo tem a ver, né? Ele diz muito respeito ao primeiro contato entre portugueses e indígenas, mas ele retrata esse contato de uma maneira não muito neutra. E aí a gente vai ver por quê. Quentismo ele foi um conjunto de manifestações literárias concebidas no Brasil pré-colonial. Foi essencialmente europeia e não refletiu em nada a visão do homem brasileiro. Ou seja, foi uma literatura voltada, feita por europeus e para europeus, né? E nesse processo, o homem indígena brasileiro, o nativo, né? Ele foi totalmente desconsiderado, foi totalmente apagado em suas peculiaridades, individualidades. Então, a gente tem que ter muito bem claro, a primeira característica, a principal característica é o eurocentrismo do quentismo, certo? Então, vamos lá. O contexto histórico, né? Ele se deu durante as grandes navegações. Então, durante as grandes navegações nós estávamos tendo o colonialismo, ou seja, a conquista de novas terras pelos europeus, sobretudo por portugueses e espanhóis, né? A expansão do Império Ultramarino, né? Então essa expansão territorial ela é muito importante porque é nessa época que os europeus eles estão começando a se achar os donos do mundo, né? Nós temos a expansão das rotas marítimas também, né? Que vai dar aos europeus, sobretudo aos portugueses e aos espanhóis, poder econômico para poder manter esse império ultramarino, né? Então isso é muito importante a gente entender isso, porque eles estavam se achando, mas não sem razão, né? Nesse período eles enriqueceram muito e tudo mais, com lucros assim incríveis, lucros bizarros que eles estavam conseguindo com o comércio de especiarias, né? E aqui nós tivemos a descoberta do Novo Mundo. Essa descoberta do Novo Mundo foi uma coisa muito importante para a Europa, porque foi uma quebra de paradigmas, né? Porque nessa época a Europa, ela, como eu comecei a dizer, ela estava começando a se achar dona do mundo, mas ao mesmo tempo ela havia descoberto uma, uma territórios que nunca ninguém havia, né, entrado em contato. Então, isso fez com que eles empreendessem muito, né, o esforço em reafirmar a identidade cristã europeia católica, né, justamente para não deixar essa mudança de paradigmas mudar o status quo, né, o estado em vigor, né, na Europa Católica. E aí nós temos, além das grandes navegações, nós tivemos também a Contra-Reforma. Aqui nós tivemos, durante a Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus, que foi uma companhia militar, né, fundada por Inácio de Loyola. E essa companhia ela visava muito, né, como que eu posso dizer, impor a fé católica pela força em muitos territórios, né? Então nós tivemos missões jesuíticas aqui no Brasil que visavam impor essa fé católica aos índios, missões jesuíticas no México,
Até no Japão teve missões jesuíticas. Então, durante a Contra-Reforma, a Europa realmente, né, se empenhou em, em espalhar a fé católica para o mundo inteiro, né? Aqui também nós tivemos a catequização indígena, né? Ou seja, durante a Contra-Reforma ela se deu como uma reação às reformas protestantes. E aí, o que aconteceu? O catolicismo dentro da Europa começou a ser muito questionado. Então, dentro da Europa, o catolicismo ele já não tinha muito mais capacidade de crescer. Mas só que ele tinha capacidade de crescer em territórios recém-descobertos. Então, por isso que, por exemplo, a gente teve várias... a gente teve, né, a, a catequização indígena justamente para espalhar, né, para aumentar esse potencial de alcance da, do catolicismo, né, do cristianismo católico. E além disso, nós tivemos o combate a religiões que não fossem a católica. E aí nós tivemos o combate a religiões indígenas, a religiões de matriz africana, justamente como uma maneira, né, de definir o catolicismo como uma religião hegemônica. Né? Então, a questão religiosa dentro do quentismo ela é muito forte. Né? Então, vamos lá. O quentismo ele teve como características, né, além dessas que eu já citei, algumas características técnicas, né, em relação ao conteúdo e à estrutura. A primeira delas, a primeira e mais importante característica é que a literatura quinhentista, o movimento quinhentista, ele não tinha fins literários. Ou seja, diferente, por exemplo, das outras escolas que a gente vai estudar lá mais para frente, a literatura quinhentista ela não foi feita com o intuito de ser arte, né? Por exemplo, Pero Vaz de Caminha, o Padre Anchieta, eles não eram artistas, escritores. Eles eram eles tinham outras ocupações e eles escreviam suas obras, né, com um intuito, né? E aí a gente vai entender isso com base nessas duas características. A primeira característica é a literatura de informação. Ela é também chamada de literatura de viagem, e ela tinha como função a de informar a administração e o povo europeu sobre as características naturais e culturais da América recém-descoberta. Aqui a gente tem que ter uma noção muito bem clara de que a informação passada por essa literatura não era uma informação neutra, né? Eles não buscavam passar uma informação neutra sobre o que eram os índios ou sobre o que era a natureza brasileira. Era sempre uma informação passada sob um viés eurocêntrico. Então, a natureza brasileira era exuberante, era bonita, era exótica, mas para que ela ser, mas qual era a serventia dessa natureza, o povo português? E aí a gente e aí eles falavam que a natureza ela não tinha muitas riquezas naturais, ela tinha terras que podiam ser cultivadas em grande volume, então era sempre uma questão muito funcionalista, né? Tecnicista. E em relação ao homem, um homem nativo, né, eles eram sempre retratados como homens bárbaros, como homens primitivos, né? Ou seja, tudo que não fosse europeu era considerado primitivo, bárbaro, sem valor.
né? E aí nós tivemos, além dessa literatura de informação, a literatura de formação, também chamada de literatura catequista. Essa característica tinha como base a conversão dos indígenas ao catolicismo. Nessas obras eram feitas peças de teatros, musicais e poemas voltados à adesão de povos nativos ao catolicismo. Esqueci de colocar aqui, perdão. Mas aí, o que isso quer dizer? Isso mostra, né, muito sobre a visão que o homem europeu tinha do nativo, né? Porque, vamos voltar aqui, como eram feitas peças de teatro, musicais e poemas, a gente pode perceber que eram obras muito lúdicas, né? Então, eles viam o homem nativo de uma maneira muito infantilizada. E isso estava muito alinhado com as propostas da Contra-Reforma, em que todos aqueles que não eram católicos eram crianças que precisavam ser de alguma forma ensinadas, direcionadas, de preferência à fé católica, né? Então, essa era uma visão que eles tinham, né? Eles viam os índios como os indígenas, né? Como seres, como homens infantilizados. Isso é uma questão muito problemática que persiste até os dias de hoje, né? De certa forma. E aí, nós temos aqui como principais autores o Pero Vaz de Caminha, a Carta de Caminha, 1500, o Hans Staden, que ele publicou um livro chamado de Duas Viagens ao Brasil, em que ele retrata, né, como foi ter sido preso pelos tupinambás durante 9 meses. Então ele retrata os costumes, ele retrata tudo sobre os índios tupinambás. Aí nós temos aqui o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, que foram expoentes, né, na questão de catequização dos índios. Então, eu vou mandar para vocês trechos, né, das obras de cada um, e para vocês lerem sozinho e conseguirem perceber as características, né, da literatura de viagem, da literatura de catequização de cada um. E é isso, né? Foi um prazer ajudá-los. Logo mais mandarei lista e gabarito e contem comigo. Um beijão a todos, abraço e até mais.